Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos meditar um pouquinho no Salmo 107. Esse salmo é uma exortação para louvor ao Senhor por seu amor inesgotável, pois ele escuta as orações dos necessitados e os salva. Esse salmo, ele é um salmo que ele tem 43 versículos, mas por 3 vezes aparece a mesma expressão. Ela aparece no verso 7, ela vai aparecer, aliás, no verso 6, depois no verso 13 e depois no verso de número 16. A expressão é a seguinte: na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. É interessante que o salmista cita 3 ocasiões diferentes. Na primeira, nos versos de 4 a 7, perambulavam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidades habitadas. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Ele está contando a história do povo do deserto. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. E é interessante que, juntamente com essa primeira expressão, na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam, por 3 vezes aparece essa outra expressão: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Isso aparece no verso 8, no verso 15 e no verso de número 21. A segunda vez em que vai aparecer a expressão é no verso 12 a 15, 12 a 14, onde ele vai falar sobre a escravidão. Por isso ele sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram. E se não houvesse quem os ajudasse, na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Sempre que Israel era escravizado, sempre que Israel passava por perrengues, ele clamava ao Senhor. Foi assim na época dos juízes, foi assim na época dos reis. Sempre que o povo clamava, o Senhor atendia. E aí o verso 15 diz que eles deem graças ao Senhor, porque o seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Os homens clamam na sua aflição e Deus responde. Nos versos de 17 a 20, ele vai estar falando quando se afastaram de Deus. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou da morte. E aí a outra expressão: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Note que o salmista estabelece um padrão. Sempre que o povo de Deus, na sua aflição, ele clama ao Senhor, o Senhor ouve, o Senhor escuta, o Senhor abençoa. Eu gosto muito de uma frase do autor já falecido, Eugene Peterson. Eugene Peterson dizia o seguinte: o desespero humano é o limite para a atuação de Deus. Quando nós estamos desesperados, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos quase no fundo do poço, nós clamamos com intensidade. E aí a gente vai em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Na angústia, na aflição, a gente busca a Deus de todo o coração. E Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que Ele escuta, que Ele ouve. Por isso, lembre-se dessas 2 expressões. A primeira: na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Sempre que estiver passando por aflição, sempre que estiver passando por angústia, faça isso. Clame ao Senhor e Ele vai te livrar. Mas quando isso acontecer, lembra da segunda ocasião, da segunda coisa a se dizer: dê graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos povos.
Deus é bom, misericordioso, mas Ele deve ser louvado e deve ser agradecido. Que nós tenhamos um final de semana cheio de bênçãos e cheio de gratidão ao Senhor. Domingo, 19 horas, no PIC YouTube, nós temos o nosso culto, que é o nosso culto online, onde estaremos celebrando o Dia das Mães, e segunda-feira, 19 horas, estarei de volta, se Deus quiser. Um abraço, bom final de semana e até lá, se Deus quiser.